Porque a Gabriela Spanik quer prender Gustavo Infante, esse jornalista que falou uma coisa que ela não gostou e a partir de aí começou uma polêmica, uma novela interminável. Ela quer que ele passe 6 horas na cadeia. Agora, qual é o crime que a pessoa pode cometer para passar apenas 6 horas na cadeia, o Gabriela Spanik? Será que merece a pena tanta confusão só para que o homem passe lá 6 horas? Bom, o que acontece é o seguinte, vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui contando da briga da Lucero com a Gabriela Spanik, ou melhor dizendo, a Gabriela Spanik falou mal da Lucero e aí ficou aquele climão e tal, do tempo que, que elas trabalharam na novela A Dona. Pois é, a Gabriela falou que a Lucero não é esse amor de pessoa e tal, falou lá, né, que não gostava dela, e aí esse vídeo vazou, virou notícia, e quando esse jornalista Gustavo Infante anunciou todo esse problema, ele deu a sua opinião. E aí foi essa opinião que caiu como uma bomba para Gabriela Spanik. Mas o Zé, o que foi que esse indivíduo falou mesmo? Ele falou o seguinte, que não tem comparação entre a trajetória da Lucero e da Gabriela Spanik, que Lucero tem uma trajetória singular, enquanto que a Gabriela Spanik passa brigando com as pessoas. Foi isso que ele disse. Brigou com o cunhado, com a irmã, com a mãe, com o Luiz Jamas, que foi um cara lá que ela fez a novela La Vingança, com Maurício Islas, com a Lucero, que briga então com todo mundo e que é por isso que as pessoas no México não gostam dela. Olha, eu discordo completamente que as pessoas no México não gostem da Gabriela Spanik, que acho aí que ele disse uma mentira. Porém, a verdade é que, pelos amigos, as pessoas que eu conheço lá do México, realmente a Lucero tem uma imagem melhor que a da Gabriela Spanik. Eu acho que a Gabriela Spanik é mais querida internacionalmente do que a Lucero, na minha opinião, muito mais. Mas lá no México mesmo, internamente, realmente parece que ela não tem assim a mesma quantidade de fãs que a Lucero. A Gabriela Spanik então não gostou nada da fala do Gustavo e o processou por danos morais, por dizer que ela, em outras palavras, é uma pessoa conflitiva. Quando ela o demandou, eu já sabia que ela não ia ganhar, porque primeiro tem a liberdade de expressão. Aí a pessoa fala, mas a liberdade de expressão não te dá direito à humilhação. É verdade, mas o problema é como é que você vai definir bem definido o que é liberdade de expressão e o que é humilhação. Até mesmo porque se a gente for lá na fala dele, tem umas coisas ali que ele falou que, por exemplo, eu não concordo, não é como dizer que ela não é querida no México, acho que sim, ela tem os seus fãs no México. Agora, que ela brigou com várias pessoas, isso é verdade. Claro que ele não especificou os detalhes de cada briga, dessas brigas todas, provavelmente tem algumas de que a Gabriela tem a razão, por exemplo, com o cunhado dela. Aí depois tem a valoração dele dizer que acha a carreira da Lucero muito melhor. É uma opinião dele, então entra aí no campo da liberdade de expressão. Daí ela perdeu o processo, até porque que ela brigou, ela realmente brigou e continua brigando. Para quem não sabe, em 2019 ela foi participar do Teleton e teve um tipo de especial do programa Quem é La Máscara, que é o mesmo que tem lá na Globo, né? The Masked Singer, alguma coisa assim do tipo. Ela foi lá com uma máscara de coelho e tal, cantar para ver se as pessoas que estavam ali no dia acertaria quem é que estava cantando. E nesse dia, quem estava entre os jurados ou dos comentaristas foi o Eugenio Derbez, que era aquele ex-marido da Victoria Rufo. Já falei sobre ele no vídeo dela e tal. E esse cara é humorista, ou ele acha que ele é humorista. E aí ele falou o seguinte, que ele achava que quem estava cantando era Paquita La del Barrio. Quem é essa, Zé? Era a vizinha da Maria do Bairro? Não. Paquita La del Barrio é uma cantora muito famosa nos países de língua hispana, menos no Brasil, porque o povo não conhece muito ela. E ela é uma pessoa encorpada, ela é um pouco obesa e tudo mais. Então a Gabriela Spanik não gostou disso e depois foi reclamar do Eugenio Derbez
E aí o Eugenio Derbez veio se pronunciar, porque tinha sido acusado lá de misógino. Ela fala que também sofre xenofobia, então ela brigou com ele, depois teve a briga com a Alicia Machado, depois teve a briga do Jorge Aravena. Então, assim, por mais que ela possa estar certa em várias destas brigas, o fato é que houve a briga. E às vezes no meio artístico, até mesmo na sua cidade, no seu povoado, até porque cidade pequena e inferno grande, é aquela coisa, se você briga com várias pessoas, o povo vai começar a achar que a culpa, na verdade, é sua, mesmo que às vezes não seja. E aí ela perdeu a demanda, por isso ela teve que pagar os advogados dele, só que ela recorreu. Aí no que ela recorreu, outra vez perdeu, aí tem que pagar de novo os gastos lá do cara. Eu sei que nessa de ficar recorrendo e tudo mais, e também pelo desgaste, né, dele ter sempre que ir lá tá nesse processo e tal. A última vez que ela perdeu, ela teve que pagar para ele 190 mil pesos, que dá por volta de 50 mil reais. Só que ela, né, mãe solteira e tal, ela tem os seus gastos, aí ela entrou com um processo dizendo que não tinha como pagar, levando em consideração isso dela ser mãe solteira e que se ela tivesse que disponer desse dinheiro, né, ou melhor, dar esse dinheiro, pagar esse dinheiro, isso poderia afetar, digamos, a rotina, o consumo que faz o seu filho. Então, por isso, colocaram esse detalhe aí no processo para ver se ela não precisaria pagar tudo isso. E aí ela quis dar como pagamento um carro velho que ela tem lá do ano de 2006. Só que esse carro de 2006 não cobre os 50 mil. E aí o Gustavo Infante disse o seguinte, que ele não ia aceitar porque não cobre o que ela precisa pagar para ele e que precisava em dinheiro mesmo, né, ali em metálico, ou então ao menos um cheque na conta, porque ele queria o dinheiro para dar a uma instituição de caridade. Segundo ele, todo o dinheiro que ela tiver que pagar para ele vai para essa instituição de caridade. Ele também falou que logo no início do processo, ele tinha mandado uma mensagem para Gabriela Spanik para que ela não seguisse, porque ia ficar ruim para ela e também para ele, e que ao invés da confusão dela pagar o dinheiro para ele, ela poderia, por ter uma imagem reconhecida em várias partes do mundo, poderia fazer uma campanha chamando as pessoas para doar para essa instituição de caridade. Só que ela não aceitou, ela quis ir até as últimas consequências. Então teve que mudar os advogados, nessa mudança de advogados, tendo que pagar um pagando o outro. Quem acabou ajudando ela foi o Sérgio Maia, e esse Sérgio Maia deu para ela o advogado. Mas, gente, por que o Sérgio Maia fez isso? Porque o Gustavo tinha acabado com a raça dele, porque o Sérgio Maia, ele, para quem não sabe, também, além de ator, é político. E é um político dos mais corruptos e descarados que tem no México. Quer dizer, não dá para fazer esse ranking, que todo político é meio complicado, né? Então o Gustavo mostrou toda a hipocrisia desse Sérgio Maia, e aí por isso ele, claro, ficou com raiva do Gustavo, mais ou menos uma vingança por procuração. Inclusive o Sérgio Maia também quer trazer outras pessoas descontentes com Gustavo Infante, para que todos se reúnam ali, faça, digamos, uma demanda maior, e aí finalmente poder prejudicar no coração mesmo ali do Gustavo, claro, porque ele acabou tendo muitos inimigos pelas coisas que ele fala. Aí volta aquela coisa, alguns inimigos lá que ele ganhou, talvez foi imerecidamente, mas alguns foram merecidamente. É que às vezes as pessoas separam, né? Acham que é novela, que ou você é bom ou você é mal, e na verdade isso não acontece. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Só dela ter se juntado com o Sérgio Maia, a gente já pode perceber que ela não está indo pelo bom caminho. Afinal de contas, Sérgio Maia não vale um Fusca sem motor. Depois que terminar esse vídeo aqui, assista ao vídeo que eu fiz do Sérgio Maia. Lá você vai ver a classe de delinquente que é esse homem. Mas o Ziel, eu vi um dia desses aí que a Gabriela Spanik estava comemorando de que ela tinha ganhado na justiça. Bom, o que ela ganhou foi o seguinte: quando ela colocou essa coisa aí do filho e tal, que o dinheiro ia fazer falta para o filho dela, ela conseguiu um tempo para pagar ao cara lá. Isso que ela acabou dando ali como uma vitória. E a outra coisa que ela conseguiu foi que ele estava proibido de falar no nome dela. E aí agora tem o quê? Uma semana ou duas que ele, no canal do YouTube dele, ou foi na televisão, não sei exatamente, ele acabou falando no nome dela. E aí estava lá estipulado que se ele falasse no nome dela publicamente, ele teria que passar 6 horas na prisão.
Então aí ela estava toda feliz e também o Serginho Maia feliz por ele passar 6 horas na prisão. O que acontece é que o advogado dele já entrou com um amparo, acho que amparo seria um habeas corpus, e aí ele não precisou ir lá para a prisão passar 6 horas. Com isso, o caldo entornou ainda mais, o Gustavo já deve estar com uma raiva dela ainda, então ele não vai fazer nenhum acordo para ela não pagar. Ou seja, ela vai ter que pagar de alguma maneira, mesmo já estando, digamos, não está nadando em dinheiro. A Gabriela Spani, que ela tem uma vida confortável e tal, mas a gente sabe que ela passou por uns apertos, não é porque ela está na televisão que ela é rica, milionária. O que é que você acha? Você acha que ela tem razão? Você acha que ela é briguenta mesmo? Você gosta da Gabriela Spani? Que eu gosto muito, acho que ela está certa em muitas das brigas dela. Nesse caso aqui, eu acho que por mais chato que tenha sido o que ele falou, não entra aí como danos morais, acredito eu. Acontece que a Gabriela Spani, ela já foi tão achincalhada, ela já foi tão esculhambada por tantas pessoas, ela realmente já sofreu muitas injustiças na vida, então ela ficou com essa atitude meio, digamos, na defensiva, acabou pegando esse cara lá mais ou menos para Cristo, sabe, professor? Eu como professor, por exemplo, na aula de espanhol, todo mundo colava, mas eu não podia mandar todo mundo da sala e ir embora, então eu escolhia um. Esse um virava, digamos assim, o representante de todos os outros. Acho que foi isso que aconteceu. Ela pegou então o Gustavo ali como bode expiatório, mas o tiro saiu pela culatra. Faço votos que a situação financeira dela não se veja prejudicada aí com esse valor. Tomara que não. Se inscreva na Bodega desse canal se você não está inscrito. Veja aí se você está, que às vezes você acha que está e não está. Também dê o like nesse vídeo. Qualquer momento eu posso voltar contando novidades aqui desse caso. Se você gosta da Gabriela Spani, clique aqui nessa playlist que tem vários vídeos sobre ela. Assim você continua maratonando o canal. Um grande abraço. Acabou, Marginal.